Fala, visionários, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, basicamente, esse aqui é o primeiro vídeo do nosso canal, o primeiro vídeo da nossa série do 0 a 1 milhão, essa jornada que eu estou iniciando aqui com vocês. O intuito desse vídeo é que eu me apresente para vocês, que eu explique para vocês o porquê que esse canal foi criado e qual é o intuito desse canal, o que esse canal vai agregar para cada um de vocês. Será um vídeo curto, um vídeo breve. Eu não pretendo enrolar muito nesse vídeo. Será um vídeo onde eu só vou mesmo me apresentar e apresentar o canal. O intuito aqui, ao decorrer dos vídeos, ao decorrer da série e dessa jornada, vocês me conheçam um pouco mais, conheçam a minha rotina. Eu não vou dar spoilers, só vou explicar qual é o intuito do canal, quem eu sou e o porquê que você deve acompanhar essa jornada. Basicamente, eu me chamo José Victor dos Santos Barcelos, mais conhecido como Santos. Sou casado com a Ana Lara e nós temos uma filha de 2 meses de vida, nossa princesa. E basicamente, ao decorrer da série, vocês vão conhecer as duas, podem ficar tranquilos. E brevemente dizendo, trabalho carteira assinada, sou CLT, ou seja, trabalho para terceiros. E a minha escala de trabalho é uma escala 12/36, onde eu trabalho um dia e folgo no outro. Então isso me permite que eu tenha um tempo de liberdade para mim e para investir em mim mesmo. Porque querendo ou não, quando nós estamos trabalhando de carteira assinada, nós estamos vendendo hora. E ainda mais com a minha escala que é bem rígida, eu basicamente saio de casa às 5 horas da manhã, chego no meu trabalho às 8, fico das 8 da manhã até as 8 da noite, e chego em casa somente 10 horas, ou seja, eu perco literalmente um dia inteiro na rua trabalhando para enriquecer o meu chefe. Então, quando eu estou trabalhando de CLT, eu sou pouco produtivo. Óbvio, eu não deixo de buscar a palavra, eu não deixo de meditar na Bíblia, eu não deixo de ler os livros que eu costumo ler, como vocês podem ver. Aqui eu tenho os livros, atualmente eu estou lendo Quem Pensa Enriquece, está até aqui, ó, que eu estava lendo atualmente. Então, eu não deixo de fazer as minhas coisas, porém, eu não tenho tempo de qualidade para me treinar, para me fazer os meus outros trabalhos. Então, basicamente, ali eu estou vendendo hora. O tempo é muito curto para me realizar as minhas tarefas, mas mesmo assim eu me empenho ao máximo para não deixar de falhar na leitura e na busca da palavra. E também eu sempre encerro o dia com um boot que eu faço e vocês, ao decorrer da seriada, vocês vão ver como é que é a minha rotina. O que eu faço. Mas os dias que eu estou de folga, que é os dias que eu estou em casa como hoje, são os dias que eu mais sou produtivo, que eu mais construo algo para mim mesmo, algo duradouro e algo que vai me fazer chegar aonde eu almejo. Basicamente, o intuito desse canal é mostrar para vocês que eu sou um cara comum, com uma rotina em comum. O porquê que eu tenho uma rotina em comum? Isso aí vocês vão ver ao longo da jornada. Mas atualmente eu tenho 3 fontes de renda, eu tenho a minha carteira assinada, eu tenho o mercado de Forex, que é um mercado que eu já estou há 5 anos operando, então eu tenho tempo de tela, eu investi, já investi muito em conhecimento especializado, então atualmente eu tenho um setup padronizado, eu tenho uma metodologia que eu aplico que me traz resultado e o intuito desse canal não é isso, tá? Mas ao longo do decorrer, pode ser que eu fale um pouco mais sobre, explique a vocês um pouco mais sobre, mas a outra fonte de renda que eu tenho é vendedor ambulante, ou seja, eu vendo nas ruas também. E o intuito desse canal é fazer daily vlogs diários, mostrando para vocês a minha rotina quando eu estou em casa, ou seja, quando eu estou construindo algo para mim mesmo, construindo o meu futuro, construindo patrimônio para mim. Então vocês vão ver que é uma rotina de um cara que realmente é disciplinado, de um cara que realmente está buscando fazer por onde e de um cara que consequentemente o sucesso virá até mim. Eu não esperei ter o melhor celular, como vocês podem ver eu não estou com microfone, o áudio que vocês estão ouvindo é do meu telefone, que também não é dos melhores. A qualidade do vídeo, particularmente, eu não sei se vai ficar boa, e se o vídeo vai ficar bom também, sinceramente, eu não sei. Estou fazendo tudo improvisado. Por quê? Por que improvisado? Porque eu não estou esperando as melhores condições para começar a fazer. Deus, com toda a sua sabedoria e discernimento, Ele me deu um saco de sementes.
nesse saco de sementes, eu devo apenas plantar as sementes. E para plantar as sementes depende do agir, depende da ação. E a ação aí já não é mais com ele, a ação é conosco. Ele nos dá a direção, nos dá discernimento, fala para onde você tem que ir. Ou seja, são as ideias, são as criatividades que você tem. Só que agora, se você vai agir, se você vai pôr em prática, aí depende de você, já não é com ele. Então, a única coisa que Deus espera de nós é ação, é coragem de fazer acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse canal, por exemplo, foi discernimento do Espírito Santo total. Foi o Espírito Santo que soprou no meu ouvido e falou que eu deveria abrir um canal para mostrar para vocês a minha rotina, porque a minha rotina, o que eu faço, a disciplina que eu tenho, é a disciplina de alguém que, consequentemente, vai alcançar o sucesso. E o nome dessa jornada, o nome dessa série que eu criei, não é em vão. É algo que está sendo construído com disciplina e consistência. Então é inevitável que vai acontecer. Eu não preciso que vocês acreditem, eu não preciso que vocês confiem. Eu não preciso, na verdade, de nada, né? A realidade é essa. Vocês vão ver com os próprios olhos que essa rotina em comum é uma rotina de alguém que está buscando. Eu tenho sim uma rotina padronizada, eu tenho sim um plano de estudos especializados e fontes de rendas também. Então, basicamente, esse canal foi uma semente que Deus jogou na minha mente, em forma de ideia, e eu plantei. E eu não vou esperar o melhor telefone, eu não vou esperar o melhor microfone, a melhor... Sabe, eu não preciso esperar o melhor para começar. Eu tenho que começar com o que eu tenho. E é isso que eu espero de vocês também. Então, comece com o que vocês têm. Ah, eu quero correr, mas eu estou sem tênis. Começa com o que você tem. Tá descalço, corre descalço. Caminhe. Comece. Porque se você ficar esperando a melhor condição para você começar a fazer, eu te garanto que você não vai fazer. Eu te garanto porque eu já fui assim antes. Ficava sempre esperando a melhor condição, sempre procrastinando. Esse é o José. Esse é o José. O José era todo errado. Ao longo do tempo vocês vão conversar mais comigo. Na verdade, eu vou conversar mais com vocês. Vocês vão saber quem eu era, de onde eu vim, para quem eu sou hoje, a mentalidade que eu tenho, o discernimento do Espírito Santo. O discernimento que o Espírito Santo coloca no meu dia a dia constantemente. E por que eu tenho esse alter ego, né? Que é Santos FX, que é o Santos. Basicamente, vocês vão entender um pouco mais. O intuito do canal é que seja daily vlogs da minha rotina, né, do meu dia a dia. E com o tempo, vindo ideias criativas, eu nunca fiz isso, então eu sou totalmente amador. Mas com o tempo eu começaria a falar mais sobre outros assuntos específicos, conforme vocês perguntem sobre talvez o trade, né, que é o Forex, o mercado que eu opero. Eu vou mostrar para vocês eu vendendo na rua. Outra coisa que eu vou falar para vocês sobre o discernimento do Espírito Santo, como é que é, né? Ó, bate até com algo que eu aprendi nesse livro. Deus, eu estava falando comigo mesmo, agora eu já vou desabafar logo no primeiro vídeo com vocês. Anteriormente, há um tempo atrás, eu estava pensando comigo mesmo, tá, eu tenho 2 fontes de renda, mas eu tenho que buscar mais uma fonte de renda para eu poder escalar, porque no mercado financeiro de Forex, eu ganho por porcentagem da minha banca. Então, para mim escalar minha banca sem precisar mexer muito no meu salário, porque eu já tenho um plano que eu tiro aí uma porcentagem do meu salário para investir. Só que eu queria aportar mais. Então eu falei, cara, se eu preciso aportar mais, eu tenho que ter outra fonte de renda, eu preciso fazer dinheiro de alguma forma. Eu soprou no meu ouvido, venda. Por que você não vai para a rua e vende? Eu, quando eu era mais novo, eu já vendi nas ruas. Eu vendia paçoca no sinal, vendia jujuba no sinal. Falei, cara, por que eu não começo a vender? Eu fazia dinheiro com isso. Dá para fazer dinheiro. E hoje em dia, com a mente que eu tenho, com a forma que eu falo, com a forma que eu me visto, eu consigo. Só basta eu querer. Então, Deus, novamente, com toda a sua sabedoria, me deu a semente através de ideia e eu fui e plantei. E a forma que eu plantei essa semente foi através de uma imaginação criativa. Ó, existem 2 tipos de imaginação. Imaginação sintetizada e imaginação criativa. Basicamente, imaginação sintetizada funciona como uma experiência, observação e educação, ou seja, é um conhecimento que você já tem. Eu vou dar um exemplo. Vender bala na rua, isso já existe, não existe? Mas a forma que você vai vender, a forma qual produto você vai oferecer, ou você pode pegar algo que já dá certo, que os outros fazem, ou você pode ter criatividade e fazer um diferente. Eu, particularmente,
Eu usei as duas imaginações, a sintetizada e a criativa. Eu peguei algo que os outros já costumam aplicar. O que os outros aplicam? As pessoas normalmente fazem um kitzinho de paçoca, um kit com jujuba, um kitzinho de Trident e vende num preço fixo tabelado a R$ 10 na rua. Esse é o intuito do pessoal. Só que eu falo para vocês como é que Deus, quando ele te bota no caminho, você toma coragem de agir, ação, ele vai te dando mais e mais ideias. Ele, através do discernimento do Espírito Santo, eu tive uma ideia de fazer um kit, só que um kit diferente, que eu particularmente nunca vi nas ruas. Então, eu fiz um kit onde tem mentos, paçoca e jujuba. E junto com esse kit veio até o copy, né, que é a forma de abordagem que eu faço com os clientes. Então, Deus me deu tudo desenhado. Por que eu não vou agir? Se eu já tiver imaginação criativa, imaginação sintetizada, o mais difícil já veio até mim, que foi, sabe, a criatividade para você criar algo, e agora só falta a ação. Então Deus, ele me deu um saco cheio de semente para mim plantar. Mas agora, se eu vou plantar ou se eu vou jogar a semente fora, aí é comigo mesmo. Então esse canal, essas vendas que eu faço na rua, esses kits que eu montei, que não é só um, são outros também, foi tudo com discernimento do Espírito Santo. Foi tudo através dele, mas a ação para fazer acontecer depende de mim. Aí só depende de mim. Eu peço perdão para vocês, eu estou me acostumando com o hábito de gravar. Agora que eu percebi que eu estava olhando para mim mesmo, eu fiquei com o olho torto. Mas eu não vou apagar não, tá? Eu vou manter assim mesmo, porque é tudo improvisado. Estou começando agora, com o tempo eu pego experiência e eu peço a compreensão de todos. Mas basicamente é isso. Eu vou gravar o meu dia a dia, a minha rotina, e vocês vão ter sim acesso a tudo, todos os bastidores, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. O que eu faço antes de dormir, o que eu faço ao acordar, vocês vão ver que é diferente, que é algo que a minoria está fazendo. E o meu intuito com isso é fazer com que vocês tomem essa direção também. O intuito desse canal é incentivar quem está desmotivado, é incentivar e motivar quem está parado, quem está na zona de conforto, fazer com que vocês saiam da bolha e se tornem a minoria. E mostrar para vocês que, mesmo do pouco, mesmo do baixo, basta você querer e ter coragem de fazer acontecer, buscando sempre a Deus em primeiro lugar, que Ele vai te dar a direção. Mas agora, se você vai ir no caminho que Ele vai te instruir, aí já não é com Ele, é com você. Então, basicamente, esse é o intuito e é isso que eu busco. Vai lá embaixo? Tá bom. E eu fiz um corte agora porque a minha esposa passou ali com a minha filha, ela vai lá embaixo, mas família, é o que eu tô falando, aqui vai ser assim, essa vai ser a jogada que eu vou fazer com vocês. Os vídeos não vão ser muito bem editados ainda, eu peço desculpa, futuramente eu vou melhorar nas edições, porque quem vai editar, quem vai fazer tudo sou eu, e eu já disse que eu sou amador. Mas o meu intuito é que eu passe para vocês o conhecimento de como é que é você ser disciplinado, quais os resultados que isso traz e para onde isso vai te levar. Eu acho que esse vídeo ficou bom para eu me apresentar, para eu mostrar para vocês como é que vai ser. Mas basicamente é isso, família. Vão ser daily vlogs e eu vou mostrar para vocês um pouco sempre das minhas leituras, porque se vocês não sabem, basicamente, para você adquirir realmente o conhecimento do que você está lendo, você precisa ler e escrever. Vocês sabem, isso aí eu acho que a maioria sabe. Que só você ler um livro, você pode aprender na hora, mas depois você acaba esquecendo. Então, o bom, o certo a se fazer é você ler e escrever. Ou seja, escreve os insights, escreve assim que você aprende algo, já anota. Mas para você concretizar mais ainda esse aprendizado na tua mente, no teu subconsciente, é bom você ensinar para outras pessoas. Eu tenho o hábito de, quando eu estou lendo, eu aprendi algo com a leitura, eu escrevo. E quando eu termino de ler, normalmente eu leio 1 hora, 45 minutos, às vezes 1 hora e meia quando eu me empolgo. Eu já vou lá para minha esposa e começo a conversar com ela. Então ela é minha aluna. Antigamente eu falava comigo mesmo, com meu aluno imaginário. Ficava ensinando para mim mesmo, falando sozinho. Atualmente eu vou lá pro quarto, falo com a minha esposa e não vou deixar de falar com ela, que eu gosto de passar o conhecimento para ela, mas eu vou passar para vocês também. Então, diariamente, enquanto eu estiver meditando na palavra ou lendo um livro, eu vou tirar do time-lapse, da velocidade acelerada,
e vou passar para vocês o conhecimento que eu adquiri, ou um insight. E em seguida eu vou mostrar sempre a minha rotina, o que eu faço no dia a dia, eu preparando almoço aqui em casa, que eu ajudo a minha esposa sempre no almoço, fazer almoço, eu arrumando a minha casa, em seguida eu indo para as ruas para vender, eu indo para a rua para treinar, porque para você ter sucesso não basta apenas você cuidar da mente, é corpo, alma, mente, espírito, tudo alinhado com o mesmo propósito definido. Então você tem que estar ligado no seu corpo, na sua saúde, até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu vou ser sincero para vocês, depois que eu comecei a ter uma alimentação mais saudável, eu comecei a cuidar mais do meu corpo, eu comecei a ter mais ideias, mais clareza mental, mais foco, mais energia. Só foi benefício, sabe? Que não agregou somente na aparência física de estética, mas agregou interiormente na minha mentalidade, na minha saúde. Então, é algo que eu vou estar sempre passando para vocês. Vocês vão me acompanhar nas minhas corridas, né? Porque eu sempre corro, faço uma calistenia. Eu não faço academia ainda porque atualmente eu não tenho tempo para isso. Eu sei que parece que é uma desculpa, mas tempo nem condições. Eu prefiro focar na calistenia e na corrida, que é algo que eu gosto muito. Mas futuramente, quando eu estiver morando no Alphaville da vida, no Viverde da vida, eu começo a frequentar a academia do condomínio. Que é isso. Basicamente, esse é quem eu sou. Um pouco de quem eu sou, vocês ainda vão me conhecer melhor ao decorrer da série. Esse vídeo eu vou dar uma editada básica nele, eu tô falando com vocês mesmo, e vou deixar isso aqui no vídeo, eu vou dar uma editada básica nele, porque eu não sou mestre das edições, mas eu entendo um pouco sobre cortes, talvez eu bote alguma música e faça uma thumbnail, mas eu estou muito feliz com isso que nós estamos começando, e eu sei que nós vamos para um lugar inimaginável. Vou mostrar para vocês eu vendendo na rua também, a forma que eu abordo as pessoas, abordo os carros, que às vezes eu paro no semáforo, às vezes eu vou nas pessoas. Vou mostrar para vocês eu operando no mercado, vou mostrar para vocês a minha rotina. E vocês vão ver que é uma rotina de vencedor. E é o que eu quero fazer com vocês. Com que vocês saiam da zona de conforto, saiam dessa vício de ficar enrolando rios e vendo os outros enriquecer e achar que você não consegue, porque você é isso, você mora sei lá onde, você tem a vida paia e você paga isso, aquilo, outro, é CLT, não tem tempo. Isso tudo são desculpas. Eu vou arrancá-las de vocês e mostrar para vocês que dá certo e dá para fazer. Então é isso, gratidão, espero que vocês me acompanhem nessa jornada. Vou mostrar logo aqui, ó, sem mais delongas que já apareceu, eu vou mostrar aqui, ó. Aí, ó, pincheira, bolinha e o amor da minha vida, os dois amores da minha vida. É isso, família, ó, forte abraço, tamo juntos, Deus abençoe a todos.